Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, pessoal, hoje nós daremos aqui continuidade, a respeito da nossa série sobre a história da cultura e das etnias. Bom, pessoal, nos nossos últimos encontros aí, nós abordamos um pouquinho aqui a respeito justamente da questão do cristianismo, em relação ao simbolismo de Nossa Senhora, falamos um pouco aqui a respeito, de sua história e do seu significado, justamente em relação aí ao plano, do próprio Deus. Enfim, nós falamos um pouco a respeito aqui do simbolismo de Nossa Senhora, E também nos nossos encontros passados, aí ainda abordando a respeito aí das dinastias aí do Império Romano, ali no caso dos imperadores romanos, nós falamos ali a respeito de Cláudio, no nosso último encontro, um imperador o qual ele foi até de certa forma inusitado, um indivíduo que trouxe grandes melhorias para Roma, ajudou muito na questão da infraestrutura, logística, dentro do Império Romano, na questão do abastecimento das cidades, na questão justamente voltada ali ao desenvolvimento arquitetônico, um indivíduo que trouxe grandes melhorias econômicas, fez com que Roma se desenvolvesse e que as pessoas tivessem uma vida mais confortável, Cláudio aí que teve um papel determinante nesse ponto, cujo também, em seu império aí alcançou-se um dos grandes patamares aí em relação à expansão romana, que alcançou seu ápice aí justamente durante o Império de Cláudio, Esse indivíduo é justo, mas que ao mesmo tempo ele tinha as suas fraquezas em relação ali à questão de relacionamentos, que sempre teve questões conturbadas em relação ali a relacionamentos e que não teve sucesso nessa questão, e que talvez inclusive um desses relacionamentos aí o levou inclusive ao seu assassinato, o que muitos dizem aí pelas mãos de Agripina, Agripina, que tinha aí um filho, bastardo, vamos dizer assim, de outro relacionamento, um filho ali que tinha sido adotado, por Cláudio, o indivíduo tinha sido adotado por Cláudio como se fosse filho dele, um irmão ilegítimo ali de britânico, E nós vamos falar justamente sobre esse indivíduo hoje, um dos vídeos aí talvez mais, vamos colocar assim, polêmicos, em relação aqui à questão da história aí romana, também sobre a questão de como Roma se encontrava nesse período, sobre a administração de um dos indivíduos aí mais polêmicos e se não, talvez aí o indivíduo mais dito aí, vamos dizer assim, perverso, o indivíduo aí mais, podemos colocar assim, com pior histórico, digamos, em relação aos imperadores de Roma, o indivíduo mais cruel, vamos pôr assim, em alguns sentidos, que, enfim, vai fazer grandes atrocidades e iniciará grandes atrocidades, em relação à história, um indivíduo aí de moral completamente pérfida, que vem a ser aí justamente Nero, Hoje nós vamos falar aqui a respeito dele, o filho bastardo aí de Cláudio, caso filho de Agripina, de outro relacionamento, o qual havia sido adotado aí por Cláudio como seu filho, e que pela sua idade ele vai acabar justamente herdando, por uma, vamos dizer assim, por um acaso aí do destino, vai acabar herdando, o trono do império aí como sucessor direto de Cláudio, Alguns dizem aí pela morte prematura de Cláudio por uma questão suspeita, e outros dizem que foi por assassinato mesmo premeditado por Agripina, para que seu filho lhe pudesse subir ao trono, E hoje nós vamos falar aí justamente desse indivíduo que ao mesmo tempo em que no início ele tenta vender uma imagem de um sujeito, vamos dizer assim, piedoso, vamos dizer assim, ou então ali compadecido com os pobres, ao mesmo tempo ele vai se tornar um indivíduo extremamente cruel e perseguidor, no sentido de que ele não poupa esforços, digamos, para elevar a sua imagem, uma vez em que ele, vamos dizer assim, era totalmente depravado em alguns sentidos, Um indivíduo ali
enfim, voltado ali à questão da arte, não em relação à questão de desenvolvimento espiritual, humano, enfim, mas sim pela questão do ego, né? Pela questão ali da sua soberba, né? Um indivíduo extremamente egoísta e, vamos dizer assim, narcisista, a gente pode dizer assim, né? Um indivíduo aí completamente deslocado ali da própria realidade existente, né? Que vem a ser aí Nero, né? Esse indivíduo aí é extremamente cruel, né? Nós vamos falar a respeito da história dele hoje, né? E o que ele vai fazer em relação a Roma, né? As questões aí que vão, digamos, impactar a vida romana e vão fazer com que ele se torne aí um dos personagens aí mais mal falados, vamos dizer assim, da história romana, né? E até mesmo que justamente falando, né? Se comparando aí a Calígula, né? Em relação ao terror. Bom, nós vamos falar aqui a respeito dele hoje, então desde já o pessoal aí pode deixar um like aqui no canal, né? Sigam aí o canal, acompanhem aqui as nossas novidades, né? Sempre estamos aí com conteúdos novos no canal. E tendo qualquer dúvida, né, ou comentários, podem deixar aqui no vídeo, estamos aí sempre à disposição, né? Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso conteúdo de hoje, não é? Bom, pessoal, antes de começarmos, né, a abordar justamente sobre a questão, né, da história de Nero em si, nós temos que entender uma coisa, né? Esse rapaz, né, esse jovem chamado Nero, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, a sua personalidade, vamos dizer assim, que moldava desde infância, adolescência, uma vez em que ele era, enfim, nascido, né, em um berço aí oligárquico, digamos, né, de uma família poderosa, uma vez em que os seus pais eram parentes diretos, descendentes ali da família imperial, né, eram parentes próximos da família imperial. Vamos dizer assim que ele sempre fora muito ligado a luxos, né? Nero desde sua infância era um rapaz ligado ali em relação a luxos, né? Sua mãe principalmente, né, Agripina. E, enfim, ele sempre teve um contato muito grande desde a infância com a arte, vamos dizer assim, não no sentido de conhecimento, vamos dizer assim, simplesmente elevação aí enfim, da virtude humana, enfim, não é como você vê, por exemplo, nos estoicos, em outros indivíduos ali que apreciavam a arte, os gregos, enfim, né? No período em que Nero ele nasce ali, né, em cerca de, se não me engano, ali em próximo a 37 depois de Cristo, né, a questão da arte já era muito desenvolvida em Roma. Quando vemos, você já tem ali, enfim, a música desenvolvida na região, né, com ali a questão dos instrumentos que existiam no período, você já tinha, enfim, escultores, você já tinha toda a questão da arquitetura, você já tinha todo um desenvolvimento artístico dentro de Roma, até porque isso estava até de certa forma intrínseco na própria religião pagã do período, ou mesmo ali na questão administrativa, e no próprio luxo das pessoas também, né? Então a arte ela era muito vibrante nesse período. Assim como você tinha, vamos dizer assim, coisas não tão belas, né, que era no caso a vida fácil, que a gente pode colocar aqui, profissionais aí de entretenimento baixo, né, que a gente pode colocar assim, que, enfim, ofereciam os seus atributos, os seus programas, né, ali nos centros urbanos próximos ali no caso a Roma, né, nas grandes cidades romanas ali, né. E Nero ele nasce nesse meio, vamos dizer assim, oligárquico, e ele tem acesso a estas coisas. Ele vai se apaixonar por uma dessas artes, digamos que ela está meio que entre, vamos dizer assim, essa pungência, vamos dizer assim, artística e a baixeza do período, que era justamente o teatro. Para os romanos, vamos dizer assim, algumas formas de teatro, elas eram muito visibaixas, principalmente aquelas que eram muito vulgarizadas, vamos dizer assim, pela população. Um período da própria população romana, os
indivíduos ali ditos pobres, não é? Ou a gente pode colocar assim como classe média baixa, consumia esse conteúdo. Como hoje nós consumimos, por exemplo, o cinema, nós consumimos aí esse entretenimento blockbuster, né? Essa coisa um pouco ali enfadonha, mas que tem as suas coisas engraçadas, né? Que a gente normalmente se diverte com isso, as pessoas se divertem. E no período, o teatro ele era esse entretenimento que a gente pode colocar entre aspas assim, blockbuster, né? Esse entretenimento aí de massas, né? Esse entretenimento da população. E o Nero ele meio que se apaixona por essa arte. E o que acontece? Na personalidade dele, sendo um indivíduo já com uma tendência a um egocentrismo, uma vez em que ele tinha tudo do bom e do melhor, ele era extremamente bem nutrido, bem tratado, enfim, um indivíduo que tinha todas as coisas nas mãos dele, né, graças aí à sua mãe. Ele sempre foi muito envolvido nessa questão, né? E ocorre que ali entre essas guerras, né, entre a dinastia Júlio-Claudiana, a mãe, no caso de Nero, né, ali a própria Agripina, ela é exilada por um tempo, né? Ela é enviada para o exílio, né? O seu marido ali ele é derrotado, né? E, né, nesses conflitos, e ela é mandada para o exílio. E Nero, ele meio que, por ser homem, né, no caso ali, por não ser ainda uma criança, não estar envolvido no meio dos complôs imperiais, vamos dizer assim, ele meio que fica recebendo ali uma espécie de pensão, vamos dizer assim, por parte ali da família imperial, né, da burocracia imperial. Tanto ele quanto a própria mãe, que vivia no exílio, recebiam uma espécie de pensão, né, uma compensação, né, pela sua derrota. Enfim, ali ele recebia essa pensão. E com um detalhe, né, nesse período ocorre ali a ascensão de Calígula, né? E Calígula, para o pessoal ter uma ideia, né, nós falamos aqui já a respeito dele nos vídeos passados, né, ele vira imperador muito cedo, né, muito jovem. E, obviamente, o período de império dele é muito curto, né, o reinado dele, pelas maldades que ele fez. Né, ele acabou sendo assassinado muito antes de consolidar o seu próprio império, enfim, o seu imperialato. E ele era, vamos dizer assim, muito impulsivo, né, foi muito meteórico. Né, todo o mal que ele fez, o bem e o mal, foram coisas muito, muito meteóricas. Né. Mas, quando Calígula havia assumido, Nero ainda era uma criança. Então, as probabilidades dele se tornar futuramente um imperador eram quase escassas. Era impossível que um indivíduo como ele se tornasse imperador. Diferentemente, né, de Calígula, por exemplo, que era casado, enfim, se tivesse filhos, os filhos obviamente seriam provados a imperadores diretamente, uma vez que eles tinham sangue do próprio César ali, né, do próprio Otaviano, né, então eram descendentes diretos ali de sangue, né, enfim, da própria dinastia em si. Então estavam no começo da linha sucessória. E Nero não, ele era um simples parente, afastado ali, que não tinha chance nenhuma dele ser, quase escassa, dele se tornar imperador ou alguma pessoa de importância dentro da família imperial. Talvez se tornasse ali um senador ou coisa parecida, enfim. E há esse detalhe, né, de que na infância dele ele sempre teve essa, vamos colocar assim, essa tendência a ser um pouco, vamos dizer assim, cruel com as coisas. Não cruel no sentido sadista, como era o caso, por exemplo, de Calígula, né, que era sádico, enfim, totalmente. Né. A crueldade de Nero, ela era muito mais voltada à questão do ego dele. Ele, digamos assim, tinha o costume de maltratar as pessoas à sua volta, de xingar, de, enfim, reduzir as pessoas à sua volta, às vezes castigar os próprios servos ali, né, os seus serviçais, porque ele era, vamos dizer assim, pelo seu ego. Ele se sentia como dizem, né, os próprios historiadores do período, que ele se sentia uma espécie de ator desde criança, vamos dizer assim. O egocentrismo dele, na cabeça dele egocêntrica, ele achava que ele era o centro,
vamos dizer assim, da própria vida em si, como um indivíduo narcisista, né? Ele achava que ele era o centro da sua própria jornada, enfim, e as outras pessoas eram, digamos ali, os coadjuvantes, né? Ele era o protagonista e todo mundo à sua volta era coadjuvante ou no máximo um figurante, que devia estar ali, enfim, como mais um número ali no espetáculo de sua vida, né? O drama, o tragédia, o comédia de sua vida, o teatro de sua vida. Bom, e ele sempre teve isso tudo do bom e do melhor durante a infância dele, né? E ele não, mesmo ali a mãe dele estando no exílio, ele separado, ele sempre fora bem tratado, mesmo nessa situação, né? E quando ocorre justamente o assassinato de Calígula, e quando Cláudio lhe assume o poder como imperador, há aquela questão de que Cláudio perdoou muitas pessoas, né, que tinham confabulado contra Calígula, enfim, toda aquela questão, ele perdoa muitas pessoas. E nesse perdão imperial, soma-se ali a família de Nero, né, no caso, a mãe de Nero, né, nesse caso, Agripina. Né. Agripina, queira ou não, ela, desde nova, né, tudo o que ela passou na jornada dela, ela se envolveu em muitos complôs na vida dela, né, envolvendo justamente o destino aí do próprio império em si. Então ela já vinha de um histórico um pouco conturbado. Era uma mulher realmente muito bonita, uma mulher assim com, vamos dizer assim, dotes aí, digamos, de classe, né, de beleza, enfim, que eram realmente notáveis no período. Era uma pessoa extremamente reconhecida nesse sentido, né? E a própria sociedade romana via isso, né? Um período ali em que Cláudio lhe traz muitas benesses, né, para a população, né? Que a população ela se desenvolve economicamente, o comércio propicia aí, digamos, que existam, no caso ali, investimento, né, o retorno em relação ali a especiarias, a artigos militares, a coisas ali, digamos, advindas ali do Oriente, né, produtos, enfim, escravos e outras coisas. Era um período em que Roma ela era muito desenvolvida economicamente, as pessoas tinham ali uma vida relativamente boa, né, uma vida ali muito bem participativa, diga-se por sinal. A classe média baixa, a classe trabalhadora nesse caso, né? O povo trabalhador era bem remunerado, então as pessoas elas tinham ali uma vida até consideravelmente boa, né? Em várias regiões de Roma, uma vez em que Cláudio também colaborou para isso, né? E até mesmo a própria região oriental, né, de Roma, ali, a questão da Grécia, né, os gregos, enfim, até mesmo os armênios e outras pessoas mais de penínsulas ali mais distantes, elas começavam a reconhecer ali, elas começavam a ter mais notícias, né, mais participação dentro da vida romana. E isso era notável, né, essa universalidade, vamos colocar assim, né, do Império Romano, né. E nesse caso, vamos dizer assim que esse período de Cláudio propiciou coisas muito boas, né, para o Império. E há de se notar que, obviamente, a família também ali, a família imperial e os seus parentes ali também se desenvolveram muito, né? E vamos dizer assim que Agripina ela via ali, obviamente, como uma alpinista social, ela via oportunidades, né? Logicamente, estamos em uma época de bonança, então eu também quero os meus espólios, né? De tudo que eu passei na minha vida e que eu sofri, eu quero os meus espólios também, né? Então, ela, voltando do exílio, ela volta a se tornar uma alpinista social e a buscar status dentro da sociedade. Uma coisa que era notável, né, é que Nero, vamos dizer assim, sua mãe era muito bonita e Nero não era lá a criança mais bonita do mundo, vamos dizer assim, né? Diferentemente aí de Britânico ou de outros jovens ali que tinham uma beleza um pouco mais considerável entre os homens, Nero não era a coisa mais bonita do mundo, vamos dizer assim. Ele era um pouco rechonchudinho, ele era mais, vamos dizer assim, comilãozinho, né? Um indivíduo um pouquinho mais gulosinho, né? Aquele indivíduo que, digamos, estava mais preocupado em ir numa festa para se empanturrar e ver peça de teatro do que, enfim, ficar vendo as menininhas.
Enfim, então ele era mais, vamos dizer assim, um glutãozinho, né? Ele tinha esse problema, né? E ao mesmo tempo também ele era um pouco exacerbado aí nos seus exageros, né, de gula, enfim, e ao mesmo tempo na questão do teatro, na questão das artes, ele era muito esbanjador. Então a preocupação dele maior era essa. E ao mesmo tempo, Agripina estava ali sempre buscando crescer ali socialmente, né, se desenvolver ali dentro do império, né. E ocorre aí que por acaso do destino, tanto que ela vai acabar sendo escolhida aí como a quarta esposa, vamos dizer assim, de Cláudio, né? Uma vez em que as outras três não tinha dado certo, né? E ele, enfim, tinha passado por toda aquela questão, né? Enfim, um indivíduo com todos os seus problemas e defeitos físicos, né? Sempre acabava sendo traído, enfim, dava todos aqueles problemas, né? E casamentos malfadados, e ele acaba indo para a sua quarta união justamente com Agripina, né? Porque ele acabou julgando no final da vida dele ser o maior erro que ele cometeu dos quatro. Porque Agripina ela era justamente talvez ali a pior, vamos dizer assim, das escolhas possíveis. Uma vez que quando ela se torna imperatriz, ela começa a meio que tomar as rédeas de certas coisas, né? Uma vez em que Cláudio era todo, vamos dizer assim, como que a gente pode colocar um termo assim, meio que submisso às vontades dela, um indivíduo um pouco ali carente, né? Ele acabava, vamos dizer assim, aceitando alguns termos, né, de Agripina e meio que afrouxando ali, digamos assim, cedendo algumas coisas, né, algumas atribuições e responsabilidades a ela. E isso faz com que ela se torne cada vez mais egocêntrica e mais desejante do poder, né? Uma vez em que ela era imperatriz, ela tinha, vamos dizer assim, no popular, a faca e o queijo na mão para ela fazer o que ela quisesse, né, em relação ao império. E obviamente Cláudio tinha filhos, duas mulheres, no caso duas filhas, se não me engano, e um filho britânico, né? No caso de Roma, as mulheres não poderiam herdar império, mulheres não se tornavam imperadoras, se tornavam imperatrizes, elas se tornavam, mas o cargo de imperatriz em Roma seria no caso mais simbólico, esposa do imperador. O imperador só poderia ser homem, né? E nesse caso, ele só tinha um filho, no caso britânico. E britânico era muito novo, era uma criança, um pré-adolescente. Enquanto isso, Calígula já era Nero, né? Nero já era um adolescente, né, mais formado, né? E nesse caso, Agripina ela começa a tecer ali uma possível ascensão, vamos dizer assim, de Nero, né? E nesse caso ela começa a justamente se aproximar do estoico, que era justamente o professor, né, no caso de Cláudio, e um grande amigo de Cláudio, no caso Sêneca, né? Ela começa a se aproximar de Sêneca e de Burro, né? O nome dele era Burro mesmo, que era um dos senadores ali romanos, né? Ela começa a se aproximar justamente deles, né? E no caso Sesto Afrânio Burro, né? Ela começa a se juntar com Sesto Afrânio e com Sêneca, justamente ali para aumentar ali a sua influência social dentro de Roma, juntamente com os estoicos, juntamente com os senadores, enfim, se tornando uma pessoa mais influente e mais ali poderosa nesse sentido. E ocorre que do nada, né, vai acontecer essa morte repentina de Cláudio, que muitos dizem, né, que por envenenamento, né, ele acabou sendo assassinado. Outros falam, mas no período, obviamente, que o registro foi no caso de uma morte precoce, coisa que não fazia nenhum sentido, né? Quase todos compreendiam que aquilo ali poderia ter sido uma tentativa de assassinato. E com a morte, né, no caso de Cláudio, quem vai herdar, digamos, por o que seria em lógica, né, por dinastia de sangue, seria britânico. Porém, o que acontece? Por lógica também, em questão ali de adoção, né, legal, vamos colocar assim, entre aspas,
Nero seria então, nesse caso, o sucessor do império, realmente. E o que ocorre é a condição, né, no caso, que talvez Cláudio estipularia em vida, era que, caso Nero viesse a se tornar imperador, que britânico fosse poupado de qualquer perseguição, enfim, sendo ali filho legítimo dele, né, filho de sangue. Caso isso viesse a ocorrer, né, porque a vontade de Cláudio era que britânico se tornasse imperador, coisa que não aconteceu. Mas Nero, tornando-se imperador, o que acontece? Ele era muito novo. Nero não tinha nem 16 anos quando ele se torna imperador romano. Olha só, ele era uma criança, ele não era nem, vamos dizer assim, um homem formado ainda. Ele era um adolescente ali, quase chegando à idade adulta, um jovem. E, justamente por não ter uma idade para ser um imperador, né, uma responsabilidade completa, quem justamente vai assumir esse papel, vamos colocar assim, de imperatriz de Roma, vai ser justamente, nesse caso, Agripina. Né? Mas ela era mulher e ela não poderia, digamos, reinar. Né? Mas ela, obviamente, vai exercer o poder como se fosse um imperador. E ela justamente vai se unir, vai utilizar esse poder, essa influência, tanto de Sêneca quanto de Sesto Afrânio Burro, para que ambos pudessem justamente ajudá-la em relação ali a tocar os assuntos do império. Né? É um período que, digamos, ali é interessante se abordar, porque você vai pensar, puxa vida, ela era uma pessoa excêntrica, enfim, justamente como ela era, uma pessoa ali maliciosa, enfim, que poderia fazer coisas terríveis. E, por incrível que pareça, foi um período de bonança, um período até de certa estabilidade em Roma. Porque você tinha uma espécie de vacância no trono, né? Você não tinha um representante ali para tocar as coisas, né? Nero era muito novo. E o que era novo, né? E o que acontece? Você tinha um equilíbrio entre uma espécie de aristocracia ali com os estoicos, né, com a figura de Sêneca, e você tinha também um equilíbrio em relação ao Senado. Ali, no caso, o Senado ele começa a recuperar algumas de suas atribuições, né? A oligarquia. Então, para você deixar os leões meio que quietos ali, você começa a meio que equilibrar a situação. E nesse ponto, a Agripina não era nada, vamos dizer assim, ingênua. Do contrário, né? Ela teve uma experiência de vida, ela passou por uns 2 complôs na vida dela. Então ela era bem inteligente nesse ponto e ela sabia como manter as coisas equilibradas, né, nesse sentido, enquanto ganhava tempo aí com o seu filho. Um problema é o quê? Aí que entra a questão. A Agripina, por ser uma mulher vulgar, não vulgar num sentido simplesmente estético, enfim, estamos falando de vulgar no sentido ali de espírito, uma pessoa ruim de espírito, uma pessoa ali baixa, uma pessoa sem, enfim, sem virtude nenhuma, uma pessoa, vamos dizer assim, bem ali desprezível, né? Por ser uma pessoa desprezível, ela justamente criou o seu filho dessa forma, né? De uma forma também desprezível, né? E eis que Calígula, Nero, né? Eis que Nero, ele era justamente o reflexo de sua própria mãe. Ele era, como nós dissemos, egocêntrico, ele era ali completamente exorbitante, né? Era um indivíduo ali que achava que se sentia o centro das atenções, enfim, sua personalidade exacerbada em cima de qualquer outra pessoa, narcisista, enfim, um indivíduo que achava que o mundo girava ao seu entorno, né? E ele justamente ele tem essa personalidade dentro dele, ele tem essa crueldade, essa certa insanidade através do egoísmo dentro dele, né? E isso só vai se alimentando, né? Uma vez em que a Agripina tinha todo esse poder e ia mimando Nero cada vez mais, né? Então é um período em que, de certa forma, Nero ele vai trazer algumas benesses para Roma de início que vão ser até antagônicas à própria personalidade dele. Por exemplo, questões arquitetônicas, a parte das artes,
por exemplo, o entretenimento vai ter um boom desse desenvolvimento em Roma incrível. Porque vão vir muitos artistas, por exemplo, da região, muitos indivíduos, né, ali da questão artística da região da Grécia, enfim, a norte da África, vão vir indivíduos ali justamente buscando essa questão da arte, né, trazer essa questão da arte, né, que vivem desse ofício para a região de Roma. Então vai se tornar mais facilitado para eles o acesso a poder oferecer esse serviço para as pessoas, né? Assim como também a questão voltada ali ao teatro. Então você vai ter um desenvolvimento muito grande em relação a isso. Lutas de gladiadores, por exemplo, as academias irão bombar, irão ter várias outras academias em Roma, em outras cidades ao entorno, né? Pompeia, por exemplo. Enfim, você vai ter várias cidades, Aulerianorum, né? E outras cidades ali vão ter várias academias e disputas de gladiadores. Enfim, você vai ter um boom de entretenimento. E também um entretenimento baixo, né? Vamos dizer assim, a vida fácil, né? Vamos colocar assim, as profissionais liberais, né? E, enfim, ali esse tipo de entretenimento vil, ele começa a se desenvolver totalmente ali em Roma. O próprio Nero, por sinal, ele era frequentador desses locais aí de moral dúbia, né? Justamente ele tinha o costume, né, de se envolver com escravas libertas, né, ou com escravas, enfim, ele costumava ali se envolver com estas mulheres de vida fácil, né, e quase que rotineiramente, vamos dizer assim, era algo rotineiro para ele. E ao mesmo tempo ele as enchia ali de pompas, enfim, às vezes levava-as para, vamos dizer assim, no popular, nas noitadas, né? Era um indivíduo ali de certos exageros nesse sentido, um indivíduo que exagerava nos consumos, nos hábitos, um indivíduo que bebia muito, né? No caso vinho, já na sua adolescência, era extremamente ali promíscuo, né? Em relação a essas mulheres, não sadista, mas promíscua, né? Um indivíduo ali muito complicado nesse sentido, né? E, enfim, ele tem toda essa questão, né, voltada aí à parte da arte, né? E isso só vai inflando cada vez mais o ego dele. Olha que situação, né? Porém, vamos dizer assim, que quando ele se torna aí, quando ele começa a ter mais força, né, como imperador, ele começa a, digamos assim, até trazer certas coisas boas, porque ele, por se envolver com esse tipo de entretenimento, muitas vezes até ele tinha certo contato com as pessoas, principalmente com os pobres, até, se você vê em certo sentido. Ele tinha um certo contato com eles porque vivia nas noitadas e nesses locais vis, né, onde eram muito frequentados, inclusive pela plebe, né, que até às vezes mais baixa aí do que a classe trabalhadora, que eram servos ali, enfim, escravos libertos. Era, vamos dizer assim, o baixo do baixo da sociedade. E Nero vivia nesses locais, né? Então ele meio que, vamos dizer, se compadeceu, mas percebeu alguns detalhes que eram interessantes para trazer uma certa melhoria para essas pessoas, né? E para ele mesmo também, né? Então o que acontece? Ele começa a, de certa forma, ali ajudar essas pessoas justamente cortando alguns impostos. Então ele era um indivíduo que ele já começou trabalhando na parte econômica, né? Ele vai lá e começa a, vamos dizer assim, impedir a cobrança de alguns tipos de impostos. Se certo tipo de imposto sobre certo produto, por exemplo, a alimentação, estava muito exacerbado, o Senado lá aumentava demais o imposto, estava estrangulando lá com a plebe, lá a pobreza. Então vamos baixar um pouquinho o imposto, vamos enfim, tornar a vida dessas pessoas um pouco melhores. Então ele começa a cortar impostos, corta impostos inclusive sobre a questão da vida fácil, né? Então ele começa coisas que já lá na época, por exemplo, de Tibério e de outros imperadores, eles tinham proibido isso, né? Tinham dificultado ao máximo o acesso a
enfim, a esse tipo de entretenimento vil e até mesmo ao teatro. No caso de Nero, não, ele vai fazer justamente o oposto, ele vai incentivar o entretenimento de todos os níveis possíveis e vai tentar baixar os impostos, né, para que justamente as pessoas tivessem acesso ao entretenimento e ao mesmo tempo ali ajudar inclusive os profissionais de entretenimento, enfim, as pessoas ali da plebe. Então ele meio que nesse início, vamos dizer assim, de império, ele se torna até uma figura, vamos dizer assim, intrigante nesse ponto, porque ele justamente dá traz uma certa mudança boa, né, no sentido aí para a população, acaba sendo bom para a população romana no período, que é até engraçado, né? Outro detalhe aí que também garante, né, essa questão de estabilidade de Nero aí enquanto imperador romano, né, é justamente a autonomia que ele dá ao Senado em relação à condução de algumas políticas públicas, né, em relação aí à condução na parte voltada à restauração de templos, fóruns, questão de comércio, enfim, ele dá uma certa autonomia ao Senado na parte jurídica, a qual os agrada muito. E também serve aí como uma espécie de tampão, né, que faz com que o Senado fique, digamos ali, de certa forma em consonância, né, com os interesses, no caso ali de Agripina, né, da família imperial, ao mesmo tempo em que também agradava de certa forma os filósofos nesse período ali, os estoicos, né, e enfim, a ordem equestre, as pessoas ali que eram, digamos, mais aristocráticas, vamos dizer assim, dentro de Roma. Então agradava a aristocracia, a oligarquia e até mesmo a plebe, que saía ganhando também na questão do entretenimento barato, né? E é interessante que Nero, inclusive, vai ser um dos poucos imperadores romanos que, digamos, ele vai dispor, vamos dizer assim, de uma espécie de pax, né? Ele não teve grandes conflitos, vamos dizer assim, grandes problemas dentro do seu reinado, né? Diferentemente até mesmo de Cláudio, né, que teve suas expansões, né, que teve de confrontar lá os bretões, né, na expansão, né, para conseguir consolidar a Britânia. Nero não teve esse problema, vamos dizer assim, no início do seu reinado. Inclusive, ele dispôs desse período, né, justamente viajando por algumas partes do Império, inclusive desfrutando de questões de entretenimento. Inclusive foi um dos poucos, vamos dizer assim, líderes romanos a participar, por exemplo, dos Jogos Olímpicos, no período que ainda existiam os Jogos Olímpicos antigos, na região da Grécia, né? Inclusive sendo ali um dos que participaram, né, dessas festividades. Ele esteve lá. Então, até para criar boas impressões ali, enfim, e mostrar que o Império tinha alguma preocupação, vamos dizer assim, com a província grega, né? Então ele era um indivíduo assim, até de certa forma participativo na questão do entretenimento, né? Era fã de harpas, era fã de corridas de bigas, era um indivíduo ali bem, uma mistura que a gente pode colocar ali de playboy com, enfim, com um sujeito com um rico excêntrico, né? Ele tem essas duas misturas e ao mesmo tempo essa questão aí do egocentrismo, né? E há o detalhe, né, de que no período ali de sua consolidação como imperador nós tivemos ali uma revolta, vamos dizer assim, dentro da Armênia, né? E as pessoas pensariam, puxa vida, mas sendo Nero, ele justamente irá destruir a Armênia, né? Ele irá arrasar com a Armênia, né? Uma vez em que a Armênia ela teve ali a ascensão, né, de um imperador ali que é de uma espécie de rei ali, né, fantoche, que era da Pártia, né, no caso que era Tirídates, né, Tirídates I. E Tirídates ele não era lá muito fã de Nero, vamos dizer assim, das suas depravações, né. Tirídates ele era muito mais, vamos colocar assim, numa figura, né, um indivíduo mais tradicional, né, um indivíduo ali mais voltado à cultura parta, né, a cultura ali do Oriente Médio. E ele não era muito ali, vamos dizer assim, fã ou muito simpático, né, a figura de Nero. Mas até iniciam-se ali alguns conflitos, né, invasões ali por parte da Pártia, na região da Armênia, mas eles começaram a conquistar algumas regiões ali que pertenciam a Roma, né. Houve ali um certo período de conflito, Roma enviou legiões
a fim de justamente combater os partas. Mas o interessante é que Nero ele vai chegar ali a uma solução, vamos dizer assim, até inusitada. O interessante, ele chega a um acordo de paz, justamente com os partas, né, para que eles, digamos assim, tivessem ali uma espécie de fronteira legal ali, né, uma região ali que eles pudessem atuar enquanto parte sem, digamos, a interferência romana, assim como também Roma poderia ali ter o seu pé, digamos, ali no Oriente, né, sem que, digamos, tivesse de lidar ali com os ataques dos partas, né. Então eles chegam numa espécie de pax, né, num acordo. Então o que acontecia? A Pártia ficava ali com a região de hoje se compreende aí como Anatólia, né? Uma parte ali da Anatólia, né, ao leste. A Turquia permanecia sobre as mãos dos partas, né? Porém, a porção ocidental da Anatólia, a Síria, a Armênia, assim como ali no caso a região ali da Judéia, né, permaneciam sob o controle de Roma. Né? Então eles chegaram numa pax e, enfim, foi um período ali que pôde trazer certa estabilidade, né, para Roma. Né? Então as pessoas elas começavam a ver em Nero justamente essa figura, vamos dizer assim, até excêntrica, vamos dizer assim. Mas um indivíduo que, ao mesmo tempo, ele tinha ali os seus desregramentos. Né? Um indivíduo ali que ele enfim, tinha aquela questão da vida fácil, ia para os locais, se envolvia com tanto aí que entra essa questão aí dos desvios, né, aí de conduta, começa a se envolver ali com homens, né, com homens e com mulheres, enfim, ele começa a ter esse tipo de perversão no período, né, começa a ter esses desvios. E isso começa, digamos, a trazer ali um desconforto, vamos dizer assim, para dentro do próprio império em si. Além disso, né, não até a questão voltada aos habitantes de Roma tão diretamente, né, aos pobres, enfim, outras pessoas, mas as questões periféricas, vamos dizer assim, do império começam a complicar. Por quê? Ocorre que, como qualquer reinado dentro de Roma, as pessoas se revoltavam nas regiões periféricas por questões, às vezes, de impostos, de cobranças indevidas e outras coisas que, digamos, os assolavam. Né? Invasões de bárbaros, enfim, catástrofes e outras coisas que ocorriam nessas regiões. Né? E Nero ele teve de lidar com algumas com essas rebeliões, né, com essas revoltas. Né. Podemos citar aqui, por exemplo, a revolta britânica, né, quando o governador da província britânica, né, o Suetônio Paulino, ele estava ocupado ali, tomando a ilha de Mona, né, as tribos do sudeste, né, encabeçadas ali por Boadiceia, eles se rebelaram inclusive contra Roma, né, tanto que as tropas de Boadiceia elas destruíram várias cidades ali antes que o exército, né, de Paulino ele pudesse sufocar essa rebelião, né, conhecida como a Batalha de Watling Street. Né. Então ele Nero teve de lidar, digamos, com essa rebelião aí dos bretões, né. Teve de lidar com conspirações, por exemplo, como a questão da conspiração de Calpurnio Pisão, né, que organizou uma conspiração, inclusive, para tentar derrubar Nero, inclusive, do poder. Ele teve que lidar com esse problema. Além disso, teve que lidar ali com rebeliões ali locais, né? Digamos ali, principalmente nas províncias no Oriente. E a forma como ele lidava com essas rebeliões era muito pontual e às vezes até cirúrgica, né? Fazendo com que algumas populações tivessem ali uma certa enfim uma certa boa conduta, né, em relação a Nero, né, tivessem uma certa até admiração para esse indivíduo, mas outros, né, no caso como os judeus, por exemplo, enfim, eles começavam
a terem uma conduta mais complicada, né? Justamente aí em relação aí aos judeus, né? E vai ser uma coisa aí muito complicada, porque a forma como o Nero ele vai lidar com essas pessoas em relação a alguns povos, né, do Oriente, ele lidou de formas diferentes. Os armênios, por exemplo, né, que os tratou bem. Mas em relação a povos, principalmente em relação aos judeus, em relação a outro povo que nós vamos falar daqui a pouco, Nero vai ser o pior monstro da história. O indivíduo mais cruel, mais descabido, mais, vamos dizer assim, ali que ele vai expor, digamos, toda a sua maldade, a sua crueldade, a sua, enfim, a sua perversidade, né, contra esses indivíduos. E a forma como ele vai agir com essas pessoas vai ser completamente descabida, né, uma vez em que ele não ali não se, vamos dizer assim, não se deixa, vamos dizer assim, compadecer, né, por essas pessoas. Então, por aí você vai ver como que chega vamos dizer assim, essa crueldade egocêntrica, né? Antes de falarmos, né, vamos dizer assim, dessa crueldade, né, em nível geral, nós temos que entender a própria crueldade que parte de Nero, né, uma vez em que ele era narcisista e que ele, enfim, era egocêntrico ao ponto de desprezar de ter apatia por qualquer vida à sua volta. Ele era um ser não empático, mas apático, né? Ele não tinha simpatia nenhuma por nenhuma vida ao seu entorno, né? Isso se reflete inclusive com sua própria mãe. Olha que situação, né? Chega um ponto em que Nero ele casa-se, né, com uma ali das mulheres, digamos, vamos dizer assim, parentes, né, no caso da família imperial, né? E, enfim, nesse matrimônio, o que ocorre? Vamos dizer assim, que era com Octávia, né? Uma moça ali dos parentes, no caso ali da família imperial, né? Uma moça ali da alta casta romana. Ambos os jovens eles tinham uma vida desregrada, tanto Nero quanto Octávia, né? E Nero ele tinha esse costume dele se envolver com as escravas libertas, enfim, com escravas e escravos, né? Então ele se envolvia com ambos. Então esse tipo de desregramento, né, ele começa a se tornar cada vez mais frequente. Então ele fazia coisas assim surreais, né? Ele vestia escravos como mulheres, enfim, para que satisfazessem, enfim, começa a mutilar escravas, enfim, ele começa a fazer coisas assim terríveis, né? Coisas excêntricas, né? Participar de orgias e coisas do tipo. Então ele começa a fazer coisas um pouco descabidas, né? Enfim, por causa do seu egocentrismo, do seu ego, né? E isso começa a, digamos, vamos dizer assim, começa a preocupar a Agripina, né? Não pela questão de ela ser mãe e se preocupar com o filho dela, não, era mais por questão de poder mesmo, pela pessoa podre e egocêntrica que ela era, tanto quanto o próprio filho, né? Ela vê aquilo de uma preocupação no sentido de que ela não queria perder o prestígio que o alpinismo social dela tinha conseguido ter sido feito, né? Ela passou por toda uma situação difícil nessa ascensão. Há de se lembrar que nessa, vamos dizer assim, nessa transição, né, nesse processo para se consolidar o poder, né, uma das atribuições de Agripina e de Nero era justamente cuidar para que Britânico ele tivesse uma vida ali segura, né, para ele não se um dos pedidos de Cláudio, né, era que justamente Britânico ele tivesse uma vida ali condizente, né, uma vida plena.
Só que o que ocorre? Britânico, ele morre de causas muito estranhas ainda adolescente, ainda jovem, né? Pouco tempo depois ali da ascensão de Nero. Então muitos dizem que ele foi assassinado, né? Envenenado assim como o seu próprio, como o seu pai, né? Então alguns dizem que pode ter sido a própria Agripina que mandou matar a Britânico, ou o próprio Nero também, né? Para consolidar o seu poder. Muitos dizem que foi o próprio Nero. Então aí você já vê que ele próprio, nesse egocentrismo, né, nessa apatia e desprezo pelas pessoas, ele matava quem estivesse na frente, que estivesse atrapalhando o seu espetáculo, né? Principalmente se, digamos assim, de certa forma afetasse ali a sua, vamos colocar assim no popular, a sua vibe, né, o seu, enfim, o seu ego ali, a sua forma de ser ali, o seu espetáculo, se atrapalhasse ali a sua jornada, com certeza seria envenenado, morto de alguma forma, enfim, ia sofrer as consequências, né? E passa-se um tempo e a própria Agripina ela começa a, vamos dizer assim, ficar nervosa com os desregramentos de Nero. E ela começa a cobrar Nero, digamos, tanto ela quanto a Frânio Burro começam a cobrar justamente ali uma, vamos dizer assim, começam a provocar, digamos assim, ali uma intervenção, né, por parte desses indivíduos. E a própria Agripina ela começa a tentar intervir, né, justamente forçar Nero a tomar certas decisões para que se mantivesse na linha, digamos, o interesse do que ela e o Senado queriam. Só que Nero começou a ficar revoltado com isso. Sêneca, sendo um tutor dele, tentou aconselhá-lo de uma forma até justa, né? O que é certo que um indivíduo, enfim, que tenha uma união, né, com uma esposa, ele esteja mais preocupado em tomar suas decisões próprias e não ser influenciado por outras pessoas. E ele, Sêneca, fala justamente, aconselha Nero a não seguir, digamos, mais Agripina, não ficar mais ali sendo influenciado ali pelo seu veneno, enfim, o tempo todo e coisa e tal. Mas o que acontece? Nero, sendo o indivíduo que ele era, um indivíduo totalmente desregrado, uma pessoa desequilibrada, ele vai ir mais fundo na situação, porque ele começa a ver em Agripina uma inimiga, não simplesmente uma pessoa ali enfim, a ser desprezada, enfim, aquela mãe desnaturada. Não, ele vê uma inimiga, ele vê uma pessoa em que está atrapalhando o potencial artístico dele ali, o potencial, enfim, dele ali, né? E o que acontece? A primeira coisa que ele faz, tanto ele quanto Otávia, é justamente expulsarem justamente Agripina do palácio. Vamos dizer assim, que exilá-la, não de Roma, mas exilá-la, vamos dizer assim, da sua influência, né? Limitar a sua influência, botar um stop e jogar para ela para fora do palácio. Uma das coisas. E mantê-la sob vigilância, né, de centuriões romanos. Então ele meio que a torna uma espécie de cativa. Então você, a partir de agora, não vai mais mandar em nada, né? Ao contrário, eu que mando em você. E a coloca como cativa desses indivíduos. Só que, obviamente, ela não vai ficar parada nesse sentido, né? Ela vai começar ali, enfim, ela vai começar ali a tentar se influenciar novamente a Nero, né? O qual sempre buscava ali, enfim, sempre buscar ali desregramentos. E vai chegar um ponto em que, de forma cruel, Nero ele vai justamente ordenar, né? No caso, vai encomendar o assassinato da própria mãe. Olha que coisa cruel, né? Ele vai ordenar que os centuriões, enfim, vai encomendar lá para que um dia em que eles estivessem lá em um passeio, né? Que é o que conta essa história, que eles estavam em um passeio de barco, em uma das regiões ali próximas a Roma, e nesse passeio um dos soldados saca, né, um dos
ali dos centuriões saca a espada e aponta para, no caso, Agripina, né? Justamente para dar um fim nela, né? Enfim, dar o famoso cala-boca final, né? E o que acontece? A Agripina, ela não... obviamente, o centurião ele aponta a espada ali justamente para o pescoço de Agripina, para cortar-lhe a cabeça, e ela faz justamente o oposto. Ela pede para que o centurião ele atinja no seu ventre. E ela fala, né, essas palavras que ficam gravadas na história. Ela fala: eu quero que você me atinja no ventre, que foi daqui que saiu Nero, né? Foi daqui que saiu esse monstro. Então eu quero que você me atinja aqui. Porque ele se lembra que foi daqui que ele saiu, né? Então essa é o desfecho, né? Ela é assassinada dessa forma, com punhaladas de espada, né? Com estocadas de espada no seu ventre, né? O que é cruel, né? Uma coisa assim, um simbolismo pesado, né? Justamente ela pede isso, né? Você vê o monstro que era Nero nesse ponto, né? Então você já começa por esse sentido. O indivíduo que ele vamos dizer assim, é tão egocêntrico, tão cruel, assim, não vou dizer sádico, né, mas cruel e, vamos dizer assim, apático, a ponto de ordenar a morte da própria mãe. É um indivíduo que ele não tem nenhum apreço pela vida humana. Começa por esse sentido, né? Um indivíduo que pode ter matado o próprio irmão ali, enfim, ali irmão por parte de pai, né, irmão, vamos dizer assim, adotivo, né, por ele ter matado o próprio irmão adotivo, ter matado a própria mãe. Ele é um indivíduo que ele não tem nenhum apreço pela vida humana. E o tratamento que ele vai dispor, vamos dizer assim, a essas pessoas que se opõem a ele, vai ser extremamente cruel, vai ser extremamente terrível, né? E, enfim, o que vai acontecer em relação a esses dois povos é algo assim bizarro, no mínimo, né, o que podemos dizer. Podemos começar falando aí justamente sobre os judeus. Por quê? Vamos lá. Bom, em relação ali à questão dos judeus, vamos lá, o que acontece? Nesse período, a Judéia ela estava totalmente, vamos dizer assim, num estado de caos, né? Era uma região já empobrecida completamente, né? Estamos falando aí de um certo período já após, aí, né, no caso, a Belle Époque, vamos dizer assim, judaica, né? Estamos falando aí de um período já tardio. E o que acontece? A população já vivia aí sufocada por impostos e por problemas naquela região. E o que acontece? Os gregos, eles estavam ali influenciando muito na região judaica, né? E você tinha a questão do paganismo já existente entre os próprios judeus em si, aquela questão ali voltada a falsas interpretações ali das próprias Torás, né? Que, enfim, foram muito mal compiladas em relação ao dito Talmud, né? Eles foram lá e fizeram uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa meio muito mal feita, né, em relação ali às Torás. Então o povo estava em uma situação caótica. E ao mesmo tempo, tanto os fariseus, que já não eram lá muito de confiança no período, algumas tribos, alguns grupos ali elitistas, vamos dizer assim, judaicos, já não eram tão confiantes, tão de tanta confiança em relação à população, já confabulavam contra ali a interferência romana na região. Assim como os zelotes, né, que continuavam ali as suas incursões, os seus atentados ali contra os romanos, né, em rebeldia permanente. E Nero, vamos dizer assim, já revoltado com essa situação, já, enfim, sem muito o que conversar a respeito da situação, apático do jeito que ele era, né, alguém que despreza aí a vida humana, ele foi lá e simplesmente
tomou a decisão final possível, né, a solução mais pesada possível. Designou um de seus principais generais, Vespasiano, né, guardem esse nome, que é um indivíduo que futuramente vai ter um papel de protagonismo em Roma, né? Ele vai designar Vespasiano com a seguinte missão: sufocar a rebelião, no caso dos judeus, né? Mas o que vai acontecer? Os judeus, uma vez em que não eram, vamos dizer assim, um povo muito organizado, eles vão perder a estribeira, eles não vão negociar uma paz, eles não vão... você vai somar dois problemas terríveis. Você vai somar já um grupo ali daquela oligarquia podre ali da elite judaica contra um indivíduo, vamos dizer assim, egocêntrico, apático e cruel. Você vai somar esse choque desses dois indivíduos, desses dois entes aí completamente, vamos dizer assim, desregrados. Alguém vai pagar o pato. E justamente foi a questão da própria população judaica. Por quê? As forças de Vespasiano, elas não vão vir para elas não irão conversar, né, com os judeus. Eles não irão vir com um tratado, como foi com os armênios, por exemplo, que chegaram sim a um acordo. Não, eles foram para destruir, vamos dizer assim, a região da Judéia. Então o que acontece? Assim como um rolo compressor, as forças romanas elas vão destruindo vários vilarejos judaicos ali, saqueando espólios, né? Então Nero lhe dá o poder ali nas mãos de Vespasiano. Vai e faz o que tem que fazer, né? Vai e detona com o lugar, sem dó nem piedade. Então ele vai e começa a atacar, digamos, essas cidades. E obviamente o ataque mais forte, vamos dizer assim, a pancada mais forte, enfim, o objetivo maior era justamente atacar e controlar Jerusalém, né, que era o foco maior ali de caos, né, justamente por causa dos zelotas ali e dessas tribos elitistas ali que confabulavam, né. E o que acontece? O povo, vamos dizer assim, que não tinha nada a ver com Talmud, que não tinha nada a ver com esses desregramentos, sofreu a mesma consequência. A população dos judeus que viviam nas regiões ali afastadas, né, nas regiões rurais, vamos dizer assim, as pessoas que tinham ali uma vida simples, enfim, que simplesmente seguiam a crença, né, que não tinham nenhum contato ali com a elite corrompida, com os indivíduos ali corrompidos, ou mesmo com os terroristas zelotas, enfim, eles sofreram a mesma consequência. Então foram sendo saqueados, muitos foram assassinados. Então o que acontece? Essas famílias elas começaram a fugir, né, enfim, debandarem da região, sendo que o último foco de resistência ficou sendo uma cidade, uma fortaleza conhecida como Masada, né, ou Massada, como queira falar, que foi o último foco de resistência dos judeus, né? Então, grande parte da população de Jerusalém ela começou a migrar, começou a sair da região, uma vez em que os romanos eles adentraram, conseguiram, né, furar as defesas, adentrarem a capital de Jerusalém e iniciaram incêndios e pilhagens, né? Tanto que eles destroem aí o segundo templo, né? Eles destroem o templo de Jerusalém, é o mesmo templo onde Cristo pregou, né, aos sacerdotes, né, o mesmo templo ali, né, onde Cristo foi julgado ali pelos fariseus, né, pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes ali que se corromperam, né, os corrompidos. Foi o mesmo templo que fora destruído pelos romanos. Olha que coisa incrível, né? Onde Cristo ele é julgado, onde ele é condenado, né, pelo mundo, né, pelos corrompidos, é o mesmo templo que será destruído pelos romanos décadas depois. Os romanos irão literalmente incendiá-lo e destruí-lo até o último tijolo, né, onde vai ficar lá um muro, né, restante desse templo,
que é onde todos conhecem até hoje, né, 2000 anos depois, né, quase, conhecido como o Muro das Lamentações, né, que é, segundo dizem, o último escombro, digamos, existente do antigo templo, né, do templo que foi todo arrasado e destruído. Sobrou essa estrutura, né, que conhecem aí como o Muro das Lamentações, que é onde os judeus lá fazem aquela reverência, né, ali enfim, aquele ritual que eles têm ali em relação ao Muro das Lamentações, né, essa lamentação. Então é em relação justamente à destruição do segundo templo. Então a região da Judéia ela é completamente devastada, e também Masada, com o tempo, ela será destruída pelas forças romanas, e os judeus eles irão se dissipar, né, pelo mundo, né, irão vagar aí pela região da Pártia, né, inicialmente, e depois subirão ali em direção à Armênia, outras regiões ali onde se estabelecerão, né, até irem, digamos assim, se espalhando, digamos, pelo mundo conhecido, né. Então é o dito grande exílio, né, dos judeus, né, que é quando eles, digamos assim, são expulsos, né, da terra deles pelos romanos, né. Roma pagã, né, lembrando, né, Roma ainda não era cristã, né, nós estamos longe da questão da cristã, vamos dizer assim, da consolidação da cristandade. Então Roma pagã, Roma poder pagão, politeísta, estatal, lá, destrói Roma, né, justamente a mando de Nero, né, que é esse sujeito extremamente cruel, né. Então ele ordena a destruição, digamos, da Judéia, né, e enfim ali a pacificação, vamos dizer assim, daquela região ali, né, a estabilidade daquela região. Esse ato já é de total crueldade, né, mas virá um ato de crueldade ainda maior pelas mãos de Nero, que o faz ser tão cruel quanto, e se não um dos atos mais cruéis da história, né? Que é o quê? É o ano em torno ali de 64 depois de Cristo, e ocorre a seguinte situação, né? Roma, nesse período, várias províncias, né, do Império Romano já tinham uma influência muito grande, uma influência já considerável dos cristãos. O trabalho dos apóstolos, né, dos evangelizadores, havia surtido efeito, né? Então o que acontece? O cristianismo ele começa a, digamos assim, ter pontos estratégicos. Então você já tem o papado consolidado, você já tem ali a hierarquia papal, né? Contrariamente ao que muitos indivíduos aí falam, né? Você já tem a hierarquia papal consolidada, e você já tem vários centros, digamos, várias cidades ali que já são centros de referência cristãos no período, como por exemplo Corinto na Grécia. Então você tem vários pontos ali que já começavam a ter uma influência muito grande do cristianismo, né? O Oriente, então, nem se fala. Quando você pega a Anatólia, você pega a região da atual Turquia, parte da Armênia, inclusive o sul da Armênia, quando você pega a própria Judéia em si, quando você pega o norte do Egito, por exemplo, você já tinha um trabalho de evangelização considerável, uma pungência muito grande. Você já tinha uma referência em relação a obra cristã. Então você já via uma diferença em relação à população, onde antes existia paganismo, existiam aquelas bizarrices, vamos dizer assim, de cultos bizarros e coisas do tipo. Agora você tinha mosteiros cristãos, você tinha ali locais de... não mosteiros propriamente ditos, mas locais ali de pregação do cristianismo. Você já tinha padres nessas regiões, né? Que já existiam ali, por exemplo, sacerdotes ali, padres já em algumas regiões, por exemplo, da Judéia. Você já tinha os eremitas, vamos falar aí sobre os eremitas também
posteriormente na região do norte do Egito. Você já vai ter, por exemplo, ali os próprios evangelizadores em si, os peregrinos, enfim, os indivíduos ali, os peregrinos cristãos ali, né, os evangelizadores, né, monges, a gente já pode colocar entre aspas assim, né, nesse sentido, já em várias regiões ali da Europa Oriental, né, e eles começavam a chegar em Roma, né, então você já tinha ali São Pedro, né, próprio São Pedro, e São Paulo justamente pregando em Roma, às portas de Roma. Então a Magna Grécia, a região ali que compreende ao leste da Península Itálica, estava se cristianizando, né? E os cristãos começam a se tornar uma legião muito maior, inclusive, do que os judeus. Então, por ser justamente enfim, a crença verdadeira, o que ocorre? Ela justamente vai evangelizando qualquer pessoa que queira ser cristã, qualquer pessoa que queira amar a Cristo, enfim, se tornar um cristão. Então, não existia aquela questão ali étnica como dos judeus, e também não tinha uma restrição hierárquica ou estatal, qualquer coisa absurda que os romanos impedissem as outras pessoas de acreditarem. Então o cristianismo era a verdade que vinha, e ela vinha evangelizando e conquistando as pessoas. E Nero começou a ver isso. Ele começou a perceber que o povo começou a ter esse feeling, né? essa conversão. E ao mesmo tempo, Nero, nesse período, né, ele já havia, olha que situação bizarra, ele já havia se separado da esposa dele, né, no caso Otávia, né, havia mandado-a para o exílio, né, uma vez em que ele queria se unir a uma outra jovem lá, ali do Império, né? Então ele já meio que, digamos, ali a exila, né? A manda para o exílio. E, enfim, vamos dizer assim, ele já vivia uma vida ali completamente desregrada, né? Uma vida completamente ali absurda, né? Em vários sentidos, né? E ele inicia uma relação ali justamente com uma jovem ali chamada Pompeia Sabina, né? Com a qual ele vai justamente desposá-la depois, né? Então, vamos dizer, ter relações com ela, como uma espécie de concubina primeiro, né? Depois ele vai lá e, temendo retaliações por parte do Senado, por parte da população, ele começa até inclusive da própria aristocracia também, que se revolta contra ele. Ele traz novamente Octávia do exílio dela, né? Só que, estranhamente, algumas semanas após o retorno dela, ela também amanhece morta, também assassinada, né? Então, provavelmente foi executada a mando de Nero, né? É o que os historiadores falam. Então, vamos dizer assim, que ele já vivia uma vida completamente desregrada, né? E, enfim, ele não seguia nenhuma lógica em relação às coisas. Em relação ao Senado, por exemplo, ele, enfim, começa a julgar pessoas ali como conspiradores. Enfim, alguns senadores, alguns indivíduos ali influentes, ele começa a persegui-los ali e, enfim, a querer dar cabo deles, né? Então, olha que situação meio cruel, né? Ele começa a confabular, né, em relação a essas pessoas aí. E, enfim, ele começa aí a assassinar pessoas aí do nada, a encomendar a morte das pessoas e a ter relacionamentos cada vez mais incestuosos, cada vez mais ali enfim, bizarros, né, com as pessoas, e ter uma vida completamente bizarra, né? E nessa mesma pegada, ele começa a ficar cada vez mais ligado nessa questão do teatro, enfim, da vida fácil, frequentar bordéis e coisas parecidas, e começa a se tornar um indivíduo
extremamente ali de moral dúbia, né? Uma pessoa ali completamente desregrada. E conta-se a história, né, de que no ano de 64, né, já nesse auge, nessa baixura completa aí, né, nessa baixeza completa, ele começa a almejar a construção de, enfim, palácios ali, monumentos ali em sua homenagem, né? Olha que indivíduo maravilhoso, né? E ele vê justamente ali em Roma ali um terreno propício para que ele faça isso, né? Para que ele construa esse palácio, né? em sua homenagem, né? E ele começa a ver justamente num dos distritos lá da classe média baixa, dos trabalhadores, uma região potencial para que ele construa o palácio dele, o palacete de verão dele, né? Conhecida como Casa Dourada, né? Será conhecida como Casa Dourada. E o que ele faz? Ele vai lá, ao que muitos dizem, né, um dia fatídico aí do ano de 64, né, para ser mais preciso, no dia 18 de julho de 64, né, no final de tarde, ocorre que numa das estalagens desse distrito de Roma, que era ali uma espécie de armazém, inicia-se um incêndio muito suspeito nessa região. E esse incêndio ele acaba tomando proporções, vamos dizer assim, descomunais dentro da cidade de Roma, algo que jamais havia acontecido em tamanho nível. Ocorreram incêndios antes na cidade de Roma, sim, porém, assim, incêndios acidentais, coisas pequenas, as quais eram sanados, digamos ali, né? Ocorriam algumas perdas materiais, mas, enfim, como em qualquer cidade, né, a recuperação. Mas esse incêndio, ele varre cerca de 15% da cidade. É um incêndio descomunal, né? Então deixa várias pessoas desalojadas, fora aquelas que morrem durante o incêndio. É algo assim, enfim, absurdo, né? Uma coisa que não tem paralelo. Alguns indivíduos do período, né, que já tinham as suas desavenças quanto a Nero, vão ter uma versão da história, e outros que eram simpatizantes a Nero vão falar coisas diferentes. Vão dizer que Nero foi bondoso depois com a população, enfim, que os acolheu, enfim, nananã. Mas a maioria das versões, os indivíduos de maior confiabilidade do período, né, assim como Plínio o Velho, por exemplo, né, que era um dos grandes historiadores do período, irão narrar a seguinte situação: enquanto a cidade ela ardia no fogo, né, enquanto esse distrito ardia no fogo e as pessoas sofriam as consequências, alguns indivíduos da ordem equestre, alguns aristocratas, nesse ínterim de estar socorrendo as pessoas, né, da tragédia, estão passando ali próximos à morada imperial, o palácio imperial. E eles veem do alto da morada, dos jardins da morada, Nero sentado na escadaria, com uma harpa na mão, um instrumento ao qual ele era adepto, né, a declamar poemas, cantar e sorrir, gargalhar, né, e se deleitar com o incêndio e a morte das pessoas. O que é algo por si só bizarro e assustador, né? Então você vê a natureza cruel, nesse ponto sim, sádica e sociopata, enfim, ou psicopata, queria dizer assim, de Nero, né? Essa natureza completamente psicopata dele, o que faz ser ele tão cruel quanto Calígula, né? Calígula ele era cruel, digamos, na sua vida íntima, na maior parte do tempo. Nero vai ser um sociopata, ele vai ser literalmente cruel com todas as pessoas ao seu entorno nesse sentido. Então ele começa a maltratar as pessoas por sua apatia, né? Imagine, queimar pessoas em um incêndio é algo extremamente cruel, né? E obviamente que esse incêndio ele irá causar a comoção das pessoas, dos cidadãos romanos ali, dos pagãos.
E para que Nero ele possa construir seu palácio, achar um álibi para que ninguém o investigue, né, para que um senador chegue a alguma conclusão real a respeito da situação, a Casa Imperial precisava encontrar um culpado sobre esse incêndio. Alguém que, digamos assim, seria inimigo dos pagãos, enfim, ou que estaria, digamos ali, tentando converter esses pagãos. E quem seria o bode expiatório da vez? Os cristãos. O que ocorre? O cristianismo, nesse ponto, obviamente já havia crescido, se tornado, enfim, a religião ali punjante, né, se não ali a própria verdade em si se manifestando. Ocorre que se inicia o período dos que a gente chama, né, dos grandes martírios, né, o período mais, digamos assim, de maior perseguição em relação aos cristãos na história, né? Lembrando, né, novamente, que o cristianismo ele é, até hoje, obviamente, a crença mais perseguida da face da Terra, no qual as pessoas são mais perseguidas até nos dias de hoje. Porém, essa perseguição ela começa justamente a ser instaurada publicamente, né, a ser institucionalizada por um grupo. Antes, no caso, eram simplesmente os fariseus, enfim, os oligarcas ali pagãos que perseguiam os cristãos, né, no caso, os fariseus, os judeus que perseguiam os cristãos. Porém, com Nero não, ele vai institucionalizar literalmente o primeiro estado a institucionalizar a perseguição contra os cristãos. Vai ser Nero. Nero vai acusar justamente os cristãos de terem sido os responsáveis pelo incêndio, e o primeiro ato que ele faz é bizarro, é algo literalmente assustador, um terror, algo totalmente cruel e descomunal, algo terrível. Ele reúne, vamos dizer assim, os cristãos pobres, digamos, desse distrito pobre de Roma, os prende, ordena que os seus soldados, né, que os seus centuriões crucifiquem esses cristãos e os queimem, vamos dizer assim, na entrada de Roma. É um dos cenários mais cruéis que as pessoas poderiam imaginar nesse período histórico. E era só o início. Então o que ocorre? Nesse período cria-se a seguinte situação, né? Como que o mal ele age, né? Como que o mal ele está presente na história e como esse mal ele age. Essa perseguição se torna institucionalizada. Então isso não vai ocorrer somente em Roma. Roma vai ser o epicentro, logicamente. Vai ser justamente na Península Itálica, onde as piores atrocidades vão ocorrer justamente contra os romanos. Os piores casos de martírio vão ocorrer ali. Mas essa institucionalização ela vai ocorrer na Grécia, em algumas regiões da Grécia, com exceção ali de Corinto, enfim, que vai ser um pouco menos, né, e na Anatólia. Em outras regiões, como parte da Armênia, dentro da Grécia, na Trácia, enfim, na região da Gália, vai ser terrível. Os cristãos serão, digamos assim, martirizados das piores formas possíveis, das formas mais bizarras. Vai ser o período onde muitos dos apóstolos serão martirizados, muitos santos, né, muitas pessoas ali que depois serão santificadas, serão martirizadas, indivíduos ali tanto da aristocracia, inclusive de algumas regiões da Grécia, da Gália, da própria Roma, serão martirizados, né? E, enfim, vai ser um período de perseguição total, de sangue, de crueldade em relação às pessoas, né? E tudo isso assistido por Nero e assistido por muitos dos senadores pagãos romanos, né, que se deleitavam com aquilo. Então era realmente cruel. Vai ser só o início, porque eles irão institucionalizar isso, vai virar uma coisa tão terrível
dentro da sociedade romana, que assim o entretenimento deles vai ser perseguição a cristãos, então vai ser algo extremamente cruel, vai ser um período muito assim, vai ser um período terrível, né, em todos os sentidos. E ao mesmo tempo vai ser um período que irá formar, digamos assim, alguns dos maiores santos, e vai propiciar justamente o crescimento da própria filosofia cristã em si, que irá abarcar uma parte, inclusive, do próprio estoicismo, mas que irá justamente puxar também um pouco da questão da filosofia grega e que irá se tornar aí, vamos dizer assim, o ordenamento em relação ali à questão dos dogmas, né, que já estavam consolidados, mas que precisavam fazer a própria organização, né, deles, né? Então, que é o período que a gente vai conhecer aí como a patrística, né, dentro da filosofia cristã, né? A filosofia católica vai ser justamente a patrística nesse período, né? Que irá surgir justamente decorrente, né, dessa organização que os cristãos forçadamente precisavam fazer em relação a essa perseguição que sofriam, né, por parte do Império Romano pagão nesse período. Então, Nero vai começar essa perseguição e ele irá se deleitar com todo esse mal, que é o mais cruel de tudo, né? Enfim. E todo esse arcabouço, né, irá chegar, né, na seguinte situação. Nero ele irá fazer muitos inimigos justamente por causa do seu egocentrismo e da sua maldade, né? Uma vez em que ele perseguiu e matou os senadores, ele perseguiu e matou aristocratas da ordem equestre, ele perseguiu e matou pessoas, digamos, de diferentes províncias, né? Ele perseguia e matava cristãos ali a rodo. Então esses espetáculos de crueldade e ao mesmo tempo essa apatia para com aquela população que foi atingida pelo incêndio, ao mesmo tempo em que ele construía um palácio em sua homenagem, dita Casa Dourada, né, de Nero, começou a enfurecer, digamos, as pessoas, inclusive os senadores, né, que no início do seu, você vê como é que novamente a providência ela age, né, no começo do império, né, do reinado de Nero, ele prometeu aos senadores que lhes daria uma autonomia maior, coisa que em parte ele fez, mas o que ele deveria cumprir ele não cumpriu, que era o que? Restabelecer alguns cargos, digamos, algumas benesses as quais os senadores tinham no período da República e que nunca lhes fora mais pago, digamos assim, nunca mais lhes fora restituído desde a época de César. E Nero lhes prometera isso, porém ele não cumprira. E, enfim, isso acabou causando ali a revolta de outros indivíduos, né, como Pisão e como Galba, né, entre outros, que se revoltaram ali contra Nero, né, começaram a organizar ali possíveis golpes e revoltas. Alguns acabavam com os conspiradores sendo executados, enfim, e isso acabou enfurecendo as pessoas, né, acabou ali se organizando essa, digamos assim, se criando aí essa revolta contra ele, né? Cada vez mais tentativas aí de assassinatos, né? De dar um jeito de pôr Nero, enfim, dar um jeito nele, né? E foi ali em fins ali do ano de 67, né? Princípio de 68 mais ou menos, que ocorre, digamos assim, que Caio Júlio Víndice, né, que era governador da Gália, inclusive, ele se rebelou contra as políticas fiscais de Nero, né? E obviamente Nero lhe enviou um dos seus comandantes, ali, Virgínio Rufo, a justamente sufocar essa revolta, né? E ali e Víndice, no caso, com o objetivo, né, de angariar aliados, lhe pediu apoio justamente a Galba, né, que era governador aí da Espanha, né? E, enfim, teve toda essa questão dessa revolta, né? Galba por si só também se torna inimigo aí, né? Em toda essa situação, você tem essas revoltas que vão ocorrer contra Nero, essas revoltas locais que irão dar ainda mais gás, digamos assim, mais arcabouço aí para o Senado poder se revoltar, né? Enfim, e o Senado ele acaba votando aí para que Galba ele fosse proclamado imperador. Olha só, eles justamente querendo dar um jeito já de
sufocar com Nero de uma vez, né? Dá um jeito em Nero, eles acabam elegendo, vamos dizer assim, entre aspas, algo que era inédito para o período, uma vez em que ali o Império ele era justamente sucessivo, né? Eles meio que elegem, né? Criam uma espécie de eleição e elegem Galba como imperador, né? E declaram Nero um inimigo público. Olha só que situação, né? Utilizando para isso justamente a guarda pretoriana, né? Que o próprio Senado acaba aí meio que subornando, né? E, enfim, para darem um jeito, no caso, em Nero, né? E segundo um desses historiadores do período, né, Suetônio, Nero ele fugiu de Roma através da Via Salária, né? Olha só, ele deu um jeitinho de fugir, né? E apesar de ele ter fugido, né, Nero ele se preparou justamente para cometer o último dos atos aí, né? Para que ele justamente não caísse na mão dos soldados, né? Então olha que saída covarde, né? Então Nero, ele, no final das contas, ele se torna inimigo público, no caso de Roma, né? Por todo o mal que ele havia cometido, justamente contra as pessoas, né? Contra os próprios aristocratas, enfim, contra os cristãos, enfim, ele iniciou uma perseguição que não pararia com ele, né? Todo o mal que se projetou através da ação dele, tornando-se esse indivíduo aí cruel, demasiadamente cruel, e no final da vida ele se torna justamente o inimigo público de Roma. No caso, os romanos vão lá e elegem um indivíduo tampão lá para ser uma espécie de governante, o Galba, e começam a perseguir a Nero, né? E Nero, com essa atitude de não querer cair nas mãos deles, enfim, não ser assassinado por eles, ou preso, enfim, humilhado de alguma forma, ele ocorre a saída final, com a ajuda de um secretário dele ali, de um ajudante dele chamado Epafrodito, olha só que nome engraçado, né? Nero lhe pede para que esse secretário o apunhale e enfim, comece a apunhalar para matá-lo, né? E, segundo, né, os próprios historiadores, nesse caso Dion Cássio, as últimas palavras de Nero demonstram justamente aí o seu egocentrismo, justamente são o consolidar de toda esse espetáculo bizarro que foi a vida dele, esse espetáculo cruel, sádico, bizarro e maléfico da vida dele, né? Olha que frase extremamente cruel, não é? Que grande artista morre em mim. Olha só que coisa impressionante. Essa é a grande frase a qual ele fala para ele mesmo, né? Que grande artista morre em mim. Olha que situação. Ele justamente nessa loucura, ele se arroga o título, né, de grande vítima do seu drama, né? O ato final de Narciso, né? Que grande artista morre em mim, né? Então olha que cena cruel, né? O fim desse indivíduo, né? Sendo apunhalado, cometendo uma espécie de suicídio programado para que não caísse nas mãos, digamos, dos seus algozes, né? Da própria justiça em si. Então essa é a figura, digamos, do tirano, né? Do fim de Nero, justamente aí começando, tendo ali ordenado justamente a destruição ali no caso da Judéia, e iniciado a perseguição justamente contra os cristãos e o início dos grandes martírios, justamente pela sua crueldade e maldade, né? Que levará séculos aí para, digamos, se neutralizar, né? Então, em razão disso, Nero ele é lembrado aí justamente como um sujeito cruel, não pela questão justamente do que ele fez no início do seu imperalato, se foi bom, se foi ruim, mas as suas intenções após isso, o quão podre, digamos, o quão cruel o seu ímpeto era, que o faz, digamos, se protagonizar em relação a qualquer outro imperador como um dos piores monstros da história, né? E ele justamente consegue levantar esse título justamente dentro de Roma por ser tão cruel quanto Calígula, né? Alguns especulam, né, se for a Calígula, se for a Nero, ou um posterior deles, que nós vamos falar aí posteriormente, né, um outro indivíduo que também foi tão cruel, né?
Mas, digamos, destes dois, é difícil você dizer se Calígula ou se Nero foram mais cruéis, um dos dois. Mas ambos tinham o mesmo ímpeto sádico, né? A mesma psicopatia, vamos dizer assim. Né? Embora Nero não fosse um parente tão próximo de Calígula, mas sofriam ali da mesma maldade, né? Esponjavam a mesma maldade. Bom, e no caso de Roma, irá ocorrer aí que eles irão entrar num período de caos, né, em relação ali a governantes, que vai durar cerca de 1 a 2 anos, né, entre Galba e outros comandantes, e que vai acabar iniciando uma nova dinastia, né, que nós vamos falar bem posteriormente. Aí agora nós vamos entrar em outra região aí, né, no período. Nós vamos voltar lá para a questão do Oriente, né, para as dinastias lá orientais. Vamos dar um pouquinho de pausa aqui, né, a respeito de Roma, mas chega-se nesse sentido de que quem irá depois sufocar todas essas revoltas e irá iniciar uma nova dinastia, uma espécie de dinastia de comandantes militares, né, como imperadores, será Vespasiano, né, que irá se tornar aí imperador romano, né, que irá aí, digamos, levantar esse título de imperador romano, né, será eleito imperador romano. Então você terá esse período aí de reorganização, né? Mas o grande legado de Nero é justamente de destruição a qual ele inicia, né? A maldade a qual ele inicia é a perseguição às pessoas, né? Um entretenimento vil e cruel, né? Toda que mostra a perversidade sua, né? Então, bom, espero que o pessoal tenha compreendido um pouco a respeito da história desse personagem aí tão vamos dizer assim, polêmico, né? E espero que o pessoal tenha gostado, enfim, acompanhe aí os nossos conteúdos posteriormente que nós teremos aí no canal, né? Deixem um like aqui, né? Acompanhe as nossas novidades. E bom, pessoal, nos vemos aí no nosso próximo encontro, né? Desde já, muito obrigado.